Aleluia. Aqui. Glória a Deus. Desculpa a igreja. Sem demora. Abra sua Bíblia. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Glória a Deus. Juízes. Aleluia. Capítulo 13. Um momento de Israel, onde Deus levanta juízes para estar na frente do povo. A todo momento Deus está levantando homens e mulheres para falar com o povo, para profetizar pelo povo, para guerrear o povo, para direcionar o povo. E aqui Deus levanta Sansão, no capítulo 13. Não é fácil. É uma renúncia. O chamado de Deus, olhem para cá. O chamado de Deus é uma renúncia. Não é fácil. Porque o mundo nos apresenta coisas maravilhosas. Nos desvincular do mundo totalmente é quase um paradigma de não deixar. Porque o mundo oferece muitas coisas. E ele vai te dar até de graça para você não sair dele. O mundo te dá prazeres. O mundo te dá e te abraça. O mundo te abraça. E ele te abraça para condenação. O mundo já está subjugado. Nós já sabemos o que virá. O mundo já está subjugado. E aquele que está no mundo, e aquele que abraçou o mundo, já sabe. O caminho tenebroso e triste é a condenação. Mas Deus levanta Sansão. Pode colocar na tela. Capítulo 13. O nascimento de Sansão. Amém? Você achou na sua Bíblia? Então diz assim no versículo 1. Quando tu achar, você pode botar na tela. Capítulo 13, verso 1. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal, então eles fizeram o que era perante o Senhor. Este os entregou nas mãos dos filhos. Por quantos anos? 40 anos. Por causa do pecado. 40 anos, meu missionário. 40 anos. Havia um homem de Zorá. E ele tomou postura de homem. No início, ele vai escutar o pai dele, a mãe dele, mas quando ele cresce e toma a idade, o conhecimento, ele vai andar os seus caminhos, vai trilhar os seus caminhos. Em Sansão, ele vai desandar conforme o texto que nós vamos ver um pouco para frente. Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado pela tua revelação, pela tua palavra. A tua palavra que vai nos tratar nesta noite um assunto muito sério, muito delicado. E que nessa noite nós possamos compreender um pouco mais. Porque é a tua palavra que nos direciona, ela que nos ergue, ela que nos respalda a estar firme contigo. É o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e das coisas erradas que estamos fazendo ainda. Então que nessa noite essa palavra venha nos confrontar. Que haja um confronto de imediato com essa palavra. E que nós possamos entender que nós não temos que ter um vínculo com o mundo. Moramos no mundo, mas não vivemos para o mundo. Nós vivemos para Deus. Que nós possamos entender e compreender isso nesta noite. Em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. O texto é grande, a palavra é grande. Nós conhecemos muito bem a história de Sansão.
Ele é escolhido, ele é o nazireu. Ele está debaixo de uma lei. A lei do Nazareato. Lá em Números, capítulo 6. Então a lei do Nazareato diz para esse homem que ele não pode ser dado ao vinho, não pode ter mulheres que não sejam da sua linhagem, ele não pode chegar perto de animal nem de pessoa morta, de jeito nenhum. No seu cabelo não pode haver navalha, não pode cortar os seus cabelos, porque a lei do Nazareato é isso. Ele não pode se contaminar com nenhuma mulher que esteja fora, nenhuma, de jeito nenhum. Mas esse homem vai crescer, esse homem vai tomar forma, e ele por si só, ele acha que vai poder andar com as próprias pernas. É o Nazareato. Ele entendeu, ele compreendeu, e ele aceitou o seu chamado. Ele aceitou o seu chamado, o qual Deus escolheu ele para ele guerrear contra um povo e vencer esse povo, porque Deus queria dar, Deus queria dar paz para o seu povo Israel. Ele queria, por intermédio desse homem, trazer benevolência para o seu povo. Mas esse homem, chamado Sansão, ele se envolve com as prostitutas, com as mulheres de outras nações. Ele se envolve com essa nação. Ele entra em detalhe com essa nação. Pega uma mulher para ele, que é fora da linhagem, fora da cultura. Isso tudo por vontade própria. Ele fez tudo aquilo na qual Deus não mandou ele fazer. Nós vamos entender um pouco esse texto. Eu quero falar contigo. Eu espero que dê para a gente ir até o final. Eu leio, você atende. Sansão foi um dos juízes mais conhecidos da Bíblia. Sim, por causa da sua força, de seu desencontro, de seu deslize e da sua desobediência. Ele foi um homem desobediente. Coloque isso na tua ideia. Sansão era um nazireu da tribo de Dan, fruto de um milagre, porque a sua mãe era estéril, não podia, a sua madre está fechada, não tem como dar filho, não tem como gerar filho, porque ela é uma mulher estéril, ela tem um problema de saúde, levantado por Deus para ser um libertador. Então ele é levantado para ser um libertador. Em vez disso, ele se envolve com as coisas desse mundo, mas acabou fracassando por causa das suas escolhas erradas. Escolhas erradas. Já adulto, Sansão desce até Timná, a terra dos filisteus. Foi lá que ele se apaixona por uma filisteia, uma mulher. Desejava desenfreadamente se casar com ela. Sansão começa a quebrar alguns princípios de Deus, na qual eu já tinha dito que ele não poderia se envolver com nenhuma mulher da sua linhagem, fora da sua linhagem, fora do seu mundo chamado Israel. Então, quando nós estamos no propósito de Deus, nós temos que permanecer no propósito de Deus para alcançar benevolência. Amém? Ele ignora as leis de Deus e resolve se casar com a mulher filisteia. O que acontece? Sansão avisa seus pais sobre a escolha. Ele vai forçar com que seus pais aceitem esse casamento. Olha só, os pais, conhecendo a vontade de Deus, são contra esse casamento. Os pais se levantaram contra essa atitude errônea, porque ele já ia trazer uma maldição para a genealogia. Sansão não aceita os conselhos de seus pais, dizendo: é ela que agrada aos meus olhos, é ela que agrada aos meus olhos. Sansão escolhe ela. Sansão, como adulto, não precisava da permissão de seus pais. Nós somos adultos, nós temos nossa vontade. Quem está te guiando? Deus ou você mesmo? Sansão, ele podia fazer o que quisesse na sua vida. Na verdade, Sansão queria que seu pai financiasse as despesas de seu casamento. Mas um fato curioso, nós também, nós parecemos com Sansão? Sim ou não? Eu espero que não.
Muitas das vezes parece que nós queremos viver aquilo que o mundo uma vez ofereceu para nós. E o mundo tem oferecido tantas coisas. Sansão não queria saber da vontade do pai. Não estava interessado na opinião do pai. Não! Ele só queria o poder econômico do pai. Ele não estava disposto a agradar a Deus. Ele só queria que o pai o agradasse. Infelizmente, o pai de Sansão acabou fazendo a vontade do filho. Cedeu, porque o filho toda hora estava na cabeça do pai. Nós estamos vendo isso aqui constantemente. Então o inimigo ele força a passagem. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos cair. É necessário estar na palavra. E você verá como é necessário ler a palavra. Deus não entra em banquete onde o nome dele não vai ser glorificado. Deus jamais irá quebrar princípios para agradar eu e você, para agradar o homem. Deus, presta atenção, Deus não vai quebrar princípios para agradar eu e você. Pelo contrário, Ele vai fazer cumprir a palavra dele. Bota isso na cabeça. Queremos que Deus faça tudo por nós, mas não fazemos nada para agradar a Deus. Fazemos coisas erradas e não nos importamos com o que Deus pensa sobre isso, sobre nós. Erramos. Nós discutimos isso de manhã. Nós temos que continuar fazendo o certo, porque é o certo que vai nos levar para o céu. Pedimos o melhor de Deus para a nossa vida, mas não ouvimos o que Deus pede de nós. Sansão, nas idas e vindas para acertar seu casamento, um dia encontra no caminho um leão novo. Ele encontra um leão novo. E nesse caminho, ele vai ferir esse leão. Escute isso. Todas as vezes que saímos do caminho de Deus, iremos sofrer ataques de leões. Cuidado. Cuidado, porque numa dessas aqui é que nós podemos cair sem mais poder voltar. Cuidado. É um alerta para nós nessa noite. É um alerta de Deus para nós. Ele tem cuidado de nós. Escute. Deus tem cuidado de nós. Mas e nós temos nos policiado? Mas nem sempre Deus vai livrar o teimoso, porque a paciência de Deus tem. Ok. Sansão mais uma vez resolve a passar pelo mesmo caminho da onde ele matou um. Como nós falamos que ele é um nazireu, ele não pode chegar perto de animais, nem pegar queixada de animal, porque aquela carne estava fresca de um animal morto. Ele é tentado a visitar o leão que matou, acaba não resistindo e vai olhar o corpo morto do leão. Lá só encontrou a carcaça. Sansão, como nazireu, não podia tocar em coisa morta. Sansão foi lá só para ver o leão morto. Sansão só queria ver de perto. Ver de perto o quê? É passado, passou, está atrás, foi deixado para trás. O pecado que uma vez nos acusava foi deixado para trás. Foi deixado para trás. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho mais contato com aquele pecado. Eu estou santificado. Que contato tem a luz com as trevas? Nenhum. Eu e você agora somos santificados. Somos escolhidos. Nós não temos mais aquele pecado. Glória a Deus. Aquele convívio com o pecado passado acabou. Quer o conselho de Deus? Cuidado com o que você quer ver de perto. Cuidado com o que você quer ver de perto. Aquele pecado. Aquela pessoa. Se ela passou e ficou no passado, deixa lá. Deixa lá.
Não ouse ver aquilo que Deus já te proibiu. Não toque naquilo que está podre. Não vá atrás daquilo que você já matou. Não deixe a tentação te levar onde só tem carcaça. Na hora de apagar o número do telefone de alguém, está na hora ou não está? De repente está na hora. De repente está na hora. É passado? De repente está na hora de apagar o telefone de alguém, que está na hora de você, das coisas certas, conversar. Está na hora de apagar certos vídeos. Está na hora de deixar de visitar sites onde só tem sujeira. Está na hora de queimar certas revistas. Está na hora de mudar de caminho antes que o leão te mate. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Está na hora de nos afastar da mesa que nos afasta de Deus. Se isso for perder a amizade, mas ter mais Jesus, está na hora de fazer isso. Glória a Deus. Está na hora de fazer isso. Está na hora de queimar certas revistas, de alguns contatos. Deus não quer que você traga de volta aquilo que Ele já tirou da tua vida. Interessante que Sansão sabia que não podia tocar na carcaça, mas ele, olha só, toca quando viu um favo de mel dentro do leão. Sansão gostava de mel, mas o mel é bom, é atraente, é gostoso. Sim ou não? O mel é bom, é atraente, tem gosto, dá gosto ao paladar. Cuidado que o inimigo sabe maquiar o pecado. O pecado ele vai vir tão maquiado que pode até enganar. Mas se você tiver com o Espírito Santo de Deus, você não será enganado. Escute nesta noite esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que você não seja enganado pelas artimanhas, pelas sutilezas de Satanás. Depois vai vir chorando. Depois vai vir, pastor, eu caí, eu pequei. Pastor, eu errei. Eu não ouvi. Eu pequei, pastor. Nós vamos orar. Mas a mão de Deus continuou 20 anos. Até Davi morrer. Cuidado. Todo pecado é veneno. Aquele mel era veneno, todo pecado é veneno. Sansão estava pecando contra Deus. O pecado contaminou Sansão. O pecado contaminou Sansão. Sabe o que aprende aqui? O que nós aprendemos aqui? Que nosso inimigo tem colocado mel dentro da carcaça para nos atrair. Para de tocar naquilo que já está morto. Para de viver na podridão, achando que é doçura. É podridão, não é doçura. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. Parecem doces com mel. Eles vão te levar para o adultério. Vão levar para a prostituição, para as drogas, para as bebidas, para as baladas. Fuja desta carcaça. Tem mel, mas tem pecado. Porque vai contaminar-nos. É muito bom o mundo, mas é pecado, continua sendo pecado. O pecado continua sendo errado. Vamos nos policiar. Cuidado com as oferendas do mundo. É maravilhoso. Pecado mata, tá, gente? O pecado mata. O pecado continua matando. Você sabia que nem todo veneno mata na hora? Tem veneno que não mata, mas faz mal. Sansão foi contaminado e quebrou os princípios de Deus. Tem gente na igreja que está pregando, mas está tomando veneno. Tem gente louvando, mas está tomando veneno. Olha como isso é perigoso. Olha para cá. Para você ver como esse negócio é difícil, irmã Tereza. Para você ver. Tem gente fiel no dízimo, mas está tomando veneno. Tem gente esperando a promessa chegar, mas está tomando veneno.
Tem gente pedindo oração, mas está tomando veneno. Tem gente no reteté, mas está tomando veneno. Tem gente que se diz profeta, mas está tomando veneno. Meu Deus. Tem gente que interpreta a língua, mas está tomando veneno. O fato de estar na igreja não quer dizer que está. Não está dizendo, não. É o que é. Está fazendo a mesma coisa que Sansão fez. Está indo pegando mel de onde não era para pegar. Está em pecado. Está em pecado. Ele não contou para os seus pais. Olha só. Ele não contou para os pais dele que ele pegou o mel na boca do leão. Consequentemente, ele fez os pais pecarem. Contaminou os pais. E não avisou. Cuidado com o que te oferece. Cuidado com as falsas amizades. Está ao teu lado, mas está desejando o teu mal. Está do teu lado, dizendo que é teu amigo, a tua amiga, mas quer o teu mal. Nos cumprimentam, nos dá bom dia, boa tarde, boa noite. Mas será que quer o nosso bem? Crente que tem a presença de Deus não prova desse mel. Aleluia. Você é crente? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma aleluia. Sansão, mesmo sendo um escolhido de Deus, brincou com o pecado. Se tem um cara que brincou, foi Sansão. Sim, Sansão brincou. E eu vou dizer, nós vamos ver, olha só, agora que está começando a palavra. Vai começar agora. Eu preciso de 10 minutos aí, gente. Ele pensava que estava cansado com o crente, e Sansão não era. Sansão estava desviado há muito tempo. Sansão, com uma semana de casado, abandonou a esposa. Sim ou não? Quando Sansão voltou, ela estava casada com Jesus. O noivo da igreja está voltando para buscar a sua noiva. Esse noivo é crente. Ele nunca irá abandonar a sua noiva. Você é a igreja. Não abandone. Você é a noiva do Cordeiro. Esteja preparado para Ele. Imaculada, pronta, limpa. Porque quando Ele olhar, Ele quer encontrar ela branca, limpa, pura. A pergunta é: como você se encontra nesta noite? Se está suja, se purifique. Dobre teu joelho no altar. Entrega ao Senhor. Hoje quero falar dos 7 erros de Sansão que o levaram a fraquejar no seu chamado. E agora eu inicio a pregação. Sansão escolheu andar sozinho. Desde quando andar sozinho te garante vitória? Mas tem uma falácia: antes sobe que mal há. Mas se você cair, o mal acompanhado, pode ser que ele te ajude. Mas pense que esse que está contigo é um obreiro igual você. Opa! Sim ou não? Se você andar com um obreiro do lado, se você se machucar, ele vai te ajudar. Porque ele é obreiro fiel igual você. Sim ou não? Eita, glória. Então vamos iniciar. Sansão escolheu andar sozinho. Quando ele andava e ouvia os conselhos de seu pai, ele nunca mudou de caminho. Porque ele tinha hoje os pais. Mas Sansão não gostava de compartilhar com ninguém as suas fraquezas, os seus conflitos, os seus desejos. A Bíblia diz que melhor é serem dois e que o cordão de 2 dobras é mais difícil de... Quando o solitário cai, ele cai sozinho e não tem ninguém por perto para ajudar. Não ande sozinho, ande com Deus. Você não vai andar comigo não. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você vai andar com Deus. Você não vai andar com o pastor não. Quando você estiver com a rua, você começar a andar comigo na rua, eu estou seguro, não está não. A tua companhia tem que ser Deus, não tem que ser o pastor não. Amém? Amém. É Deus que tem que estar contigo para obter vitória. Esqueceu? Olha para cá.
Você e o grandão da Galileia é maioria. Aí, é maioria. Você e o grandão da Galileia é maioria. É por isso que você tem vitória. São 7 passos que ele caiu. O segundo, Sansão perdeu o desejo de ouvir. Escuta, os erros que mais doem na nossa vida são aqueles que fomos alertados e não demos ou. Quem sabe ouvir o que Deus fala cresce com prudência. É tranquilo, não se engana fácil. Sansão usou o poder de Deus para fazer o que bem queria. Eu tenho poder, eu posso, não pode não. Não é de qualquer jeito não, Sansão. Qualquer hora dessa aí, você vai dar com os burros. Eita. Os filisteus, que eram seus inimigos, ficavam em segundo plano. Sansão era um juiz. Era para julgar, um instrumento de Deus para dar vitória para o seu povo. Durante toda a sua vida, só deu tristeza. O maior erro de Sansão é aquele: não parava para ouvir a voz de Deus, nem dos seus pais. Se lembra? A glória da segunda casa que estava sendo construída, Salatiel e Josué. Se lembra disso? Então está sendo reconstruído. E aí, quando está reconstruído, não todo, mas os muros, as torres, os velhos começam a chorar e os novos festejam. Entendeu isso agora? Enquanto um está se alegrando, outros estão rindo, outros estão chorando, porque eles queriam a glória, a majestade do templo, cheio de ouro e de prata. Mas Deus queria dizer: a minha glória de paz, a glória de Deus, presta atenção, a glória de Deus paz. 3. Sansão nunca se arrependeu. Sansão nunca se arrependeu. Precisa se arrepender, Sansão? Não. Eu sou Sansão. Eu sou ungido, eu tenho a marca. Eu posso, eu faço, eu quero. Eu sou Sansão. Não é assim não, Sansão. Quando aceitamos Jesus, a primeira coisa que fazemos é nos arrepender. A partir daí Deus começa a trabalhar na nossa vida. O arrependimento nos aproxima de Deus. Amém? Amém. Nos fortalece. Sansão não pensava assim, era fraco, aos anseios da carne, negociou com seu inimigo a sua aliança. Sansão não pensava nas consequências do pecado. Sansão fazia coisas erradas e nunca pedia perdão de Deus. Interessante, né? Queria poder, queria glória, queria fama. Queria fama. Não é fácil. Tem que estar com Jesus para coordenar todo esse poder, tudo isso. Ele tinha tudo para dar certo, mas deu? Sansão não era submissa a Deus. Sansão também não era submissa a seus pais. Sansão era submissa às suas emoções, às suas paixões, às suas ilusões. Sansão era submissa aos seus olhos. Os olhos de Sansão enganavam facilmente o coração dele. Sansão perdeu a visão de Deus. Sansão, por não ser submisso, retrocedeu espiritualmente, ignorava os perigos, achava que nunca ia cair. Todos os sonhos de Sansão viraram verdadeiros pesadelos, fracassos. Tem que aceitar. Nós somos submissos a Deus e padecemos da mão dele. A mão boa de Deus nos protege. A mão poderosa de Deus. Enquanto você estiver debaixo das mãos, debaixo das asas de Deus, Todo-Poderoso, continua com humildade, com amor, com reverência, com santidade. 5. Sansão não orava a Deus, não agradecia a Deus. Onde nós chegamos? Hoje de manhã nós falamos de oração. Escuta, a oração é o melhor caminho para criarmos intimidade com Deus. A oração nos leva a termos experiência com Deus. Nos revela o que devemos fazer. Nossos olhos ficam abertos para o laço do. Resistimos na fé. Olha só, resistimos na fé e não nos dobramos diante do pecado. A oração é a única arma que
Deus uniu, você não pode separar. Então você está bem claro aqui, ó. Palavra de Deus e oração, tudo se combina e não se separa. É para obter vitória. É para obter vitória. Oração e palavra. Não é o que nós estamos pedindo sempre aqui no altar? Oração, jejum, palavra. Não é todo tempo isso aí que nós estamos pedindo? Para obter a tua vitória. Seja. Sansão não se consagrava. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver com aquilo que nós estamos falando há muito tempo aqui. Santidade, Espírito Santo, fé, cura, libertação, consagração, oração. Sansão fazia tudo ao contrário, não tinha nada disso. Como esse cara quer vitória? Como você quer ter vitória se não praticar isso? Como ele queria vitória? Como eu e você queremos vitória? Quer vitória? Pratica tudo aquilo que Sansão não praticava. Muito simples. Amém? Amém. É só praticar. Oração, jejum. Estar na casa do Pai. Adoração. Louvando, bendizendo. Se consagrando. Pedindo misericórdia. Se humilhando. Dizendo que é pecador e necessita do Espírito Santo. Para obter vitória. Para obter vitória. Sansão não se consagrava. Todos que têm chamado e não se consagram terão o ministério derrotado. Vou repetir isso. Presta atenção. Deus tem te chamado, tem te levantado, olha só, tem te capacitado. Presta atenção, em nome de Jesus. Depois vem falar que o pastor não disse. Depois vem falar, o pastor não alertou. É a palavra de Deus, está servindo para mim. E está servindo. Chamou para ser uma diaconisa, um diácono, seja o melhor. Aleluia. Chamou para ser evangelista, vai evangelizar. Pega os seus panfletos, vai evangelizar. Foi designado na frente do trabalho, vai alegre e contente, mesmo que não goste, vai! Vai com amor, se consagre, que você vai obter glória. Sansão foi derrotado pelo prazer de andar. O teu segredo é só você e Deus. O teu maior mistério é você e Deus, não é comigo não. Você tem que entregar no altar, boca calada, no teu quarto, sozinho. E você começa a conversar com o teu pai. E aí você se entrega a ele e diz: Pai, o meu segredo está nas tuas mãos. Me levanta, me capacita. Eu não sei lidar com isso. Eu não estou sabendo lidar com isso. Mas o Senhor sabe. E aqui eu encerro. O 7º erro de Sansão. Sansão não levou a sério as advertências de Deus. Sansão foi ignorante com a palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus e não vivem os padrões de Deus? Quantas pessoas mesmo advertidas não obedecem a Deus? Quando isso acontece, o pecado passa a nos dominar, porque você negligenciou Deus falando contigo. Não negligencie. Pelo contrário, ouça e execute aquilo que Deus, na qual Ele te chamou para fazer, faça. Não negligencie, não negligencie. Em nome de Jesus, Ele colocou na tua mão. Continue caminhando, continue marchando,
continue até obter vitória, até o final. Quando Sansão tinha Deus por perto, ele era forte e poderoso. Quando se afastou de Deus, ficou escravo do pecado. Mas não foi por falta de alerta. Ele negligenciou a voz dos seus pais. A Bíblia nos diz bem claro: honra teu pai e tua mãe, para que vá bem todos os seus dias. Honra teu pai e tua mãe. Ele não honrou o conselho dos pais, dos amigos, daquele que era braço direito realmente. E por isso ele foi perdendo uma coisa atrás da outra. E por causa disso, Sansão ele vai perder a sua vida. E aqui eu termino. O inimigo soube derrotar Sansão. Acabaram com o seu chamado de juiz. Deus havia levantado Sansão para cuidar e proteger o seu povo. Por andar e fazer coisas erradas, os filisteus conseguiram destruir um homem de Deus. Por causa disso, os filisteus conseguiram destruir um homem de Deus. No capítulo 16, no verso 23, diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai-vos Sansão para que nos divida. Aí bota no 25. E sucedeu, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram no estar pé entre as colunas. 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: está certo. Eles furaram os olhos de Sansão: guia-me para o apalpe, as colunas principais, e que sustém a casa, para que me encoste a elas. 27, vai até o 31. Orava este a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, a brincadeira com o pecado tem consequência gravíssima. O pecado traz a morte, traz tristeza, traz dor, traz sofrimento. E cuidado com esse negócio chamado pecado. Cuidado com esse negócio chamado mundo. Cuidado com a sutileza. Ele pode te levar à loucura. Ele pode te levar a lugares que talvez você não volte de lá. E fortalece-me agora, só esta vez. Ele ora ao Senhor mais uma vez, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Ele entrega tudo ao Senhor, e ele diz: agora é tudo ou nada. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. 30, e aqui eu vou 31 e terminando. E disse Sansão: morra eu com os filhos de Deus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os mataram em sua vida. 31. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. O homem de Deus morreu por não ouvir a voz de Deus. Era para julgar um povo, para libertar um povo. O último juiz, porque agora vai entrar a monarquia. O último juiz que foi levantado para julgar o povo, para salvar o povo, agora está morto, porque negligenciou. Ei, olhe para cá, não negligencie aquilo que Deus te deu.
Ele te chamou para ter vitória. Ele te chamou para guerrear. Ele te chamou para dar bens. Porque Ele quer trabalhar contigo. Ele quer te dar vitória. Mas para ter vitória, tem que ter vida de renúncia. E tem que ter compromisso com o altar. Tem que ter compromisso com a casa do Pai. Tem que ter santidade. Nós ouvimos na escola bíblica dominical. Nós estudamos isso na parte da manhã. Santidade, reverência. Abandonar tudo aquilo que nos afasta da cruz. Olha a cruz. Ela está vazia. Ele não está lá. Mas Deus, Ele nos capacitou. Coloca aquele louvor último que a Isabel colocou para mim. Em nome de Jesus. Não consegue não? Eu quero convidar você a estar em pé. Não é uma palavra boa para ser degustada.